qual a proposta que você tem para retomar os territórios dominados pelo tráfico no Brasil? Vejam só, eu acho que é importante a gente falar sobre a segurança pública no nosso país. Hoje nós temos o tráfico tomando conta, obviamente, mas mais do que isso, a gente tem uma população negra exterminada todos os dias pelo braço armado do próprio Estado. Então, vejam só, a gente precisa fazer um debate muito sério sobre que tipo de segurança pública a gente precisa construir no nosso país. E esse, Miguel, não é um debate qualquer. Seu partido, inclusive, o seu presidente, seu presidente do partido e o seu candidato a presidente, ele teve a coragem. Na verdade, a coragem não, ele fala isso em todos os lugares, que não só bandido bom é bandido morto, mas que quem roubar vai morrer. Então, para nós, isso é você configurar que todas as pessoas que roubam um celular, até os próprios deputados, que isso a gente acha que é muito importante ter uma punição. Nós precisamos de algo que não faça e não construa uma política de extermínio, principalmente o extermínio da juventude negra no nosso país, que hoje é a que mais é atacada por esse projeto de uma falta de segurança pública que nós precisamos construir com mais responsabilidade. Então, é muito importante que a gente possa fazer e desmontar aquilo que o seu partido, que o MBL, constrói nesse tema da segurança pública, porque senão, meu amigo, eu acho que a gente vai ter que abrir muitos cemitérios e a gente não quer transformar esse Brasil num Brasil de coveiros que querem assassinar a nossa classe trabalhadora. Miguel, 2 minutos. As propostas do Partido Missão não é matar quem roubar, e o nosso lema não é bandido bom, é bandido morto, é prender o matou. A gente tem um projeto de retomada, no caso, de território, porque aqueles territórios hoje em dia dominados pelo crime organizado no Brasil são pertencentes ao Estado brasileiro. Mas a gente vê que em muitas favelas, em muitas comunidades, o tráfico tomou conta dali. Um morador ele não pode pedir um Uber que não seja ligado ao tráfico, porque senão ele vai ser espancado ou até morto. A gente tem inúmeros territórios dominados pelo tráfico no governo do PT que cresceram, no caso, durante o governo do PT. A gente tem o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que a violência cresceu muito. A gente tem o caso da Bahia, que a gente vai chegar lá. A gente tem o caso do Ceará também, e coincidentemente, o caso do Ceará e da Bahia pertencem às gestões de adivinha de que partido são os governadores do Ceará e da Bahia. Mas isso a gente vai explicar melhor daqui para frente. Não, como a deputada não apresentou nenhuma proposta para retomar de territórios, mas isso não é estranho vindo de alguém do PT, né? Afinal, o partido dela é cheio de pessoas investigadas e condenadas por corrupção. Não à toa também o Lula tem muita afinidade com pessoas ligadas ao crime organizado. Afinal, tanto o Lula quanto o Haddad subiu no palanque junto com a irmã do dono do Morro do Moinho, lá em São Paulo, que dias depois de ter subido no palanque com ele, foi presa. É muito interessante a afinidade que o PT tem com faccionados. É muito interessante a afinidade que partidos de esquerda têm em defender bandido. Então eu vim aqui realmente pedindo para que esse bloco de segurança pública chegasse. Porque o PT não tem proposta para combater o crime no Brasil. Eles não querem retomar os territórios dominados pelo crime organizado. Afinal, esses territórios subiram durante os governos do PT. A deputada Rosa Amorim provavelmente diz, com certeza ela vai dizer, que defende as mulheres e quer que o feminicídio acabe. Mas como a gente vai diminuir a taxa de feminicídio, taxa de violência contra as mulheres, se a gente também não combater esses territórios dominados pelo crime organizado, que estupram mulheres, os traficantes lá dentro, que matam mulheres, que raspam cabeças de mulheres? Segunda rodada, Rosa Amorim pergunta, 1 minuto. Miguel, eu acho que seria importante aqui trazer, né, um dado importante sobre a sua própria vida. Você hoje é um cara que sofre vários processos, né? Processos criminais, inclusive. Um deles por homofobia. Eu quero dizer, eu como uma mulher LGBT, uma mulher lésbica, eu estou aqui diante de uma pessoa, né, que hoje é processado por homofobia.
Então, eu acho que é importante dizer dentro dessa política, né, que você defende se você, por um acaso, quer ser morto, né? Porque dentro da política que vocês constroem e que vocês querem colocar para as pessoas que são presas nesse país, eu acho que você também estaria se enquadrando dentro desse lugar. 3 minutos. Era a minha pergunta, né? Eu ainda tenho um, né? Não, foi o seu tempo de 1 minuto da pergunta que você tem pra ele. Ah, era só 1 minuto. É porque é o tempo da Ok, pergunta. então deixo e na próxima eu faço a pergunta. Rosa, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de sofrer todos os processos que eu venho tido acumulando nos últimos meses. Tanto que a gente tem até no MBL Day, movimento que a gente faz lá, os eventos que a gente faz, uma competição de quem leva mais processo por causas injustas. Sabe quem me processou? O assessor do padre Júlio Lancelotti, que coincidentemente, nos últimos meses, foi revelado que ele recebeu 500 mil da verba da paróquia do Júlio Lancelotti para a ONG que ele faz parte. Sabe o que esse cara fez no passado dele? Ele foi preso por falsidade ideológica, por tentar clonar cartão. Então, assim, eu tenho muito orgulho de sofrer todos esses processos, porque como vocês não conseguem dizer que a gente é contra o crime organizado, afinal, é muito estranho a afinidade que o partido de vocês tem com criminosos, vocês vão tentar puxar sempre para um lado emocional. Ah, ele é homofóbico. Meu amigo, eu prego que todo bandido que venha a cometer algum tipo de crime tem uma pena endurecida, seja ele gay, seja ele hétero, seja ele transexual, seja ele negro, seja ele branco. E se ele atirar contra a polícia, eu espero muito que ele venha a falecer. E se a gente tiver que abrir mais presídio no Brasil, coisa que a gente tem em mente, criar um presídio no meio do Tocantins, na área mais quente para os criminosos que a gente tem no nosso país, e retomar os territórios dominados pelo crime organizado, que a gente consiga colocar todos eles lá, nas piores condições possíveis. Porque o que essas pessoas fazem nesses territórios dominados pelo crime organizado é absurdo, a gente não consegue imaginar, afinal a polícia não consegue chegar lá. Jornalistas que vão lá mostrar a realidade do que está acontecendo são mortos, como foi o caso do Tim Lopes, um jornalista negro que foi morto porque ele estava investigando casos de pedofilia acontecendo nos territórios dominados pelo crime organizado. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores não tem proposta para combater o crime no Brasil, mas o Partido Missão tem. Uma delas é o direito penal do inimigo. A gente quer retomar os territórios dominados pelo crime organizado no Brasil, e para isso a gente precisa que a lei seja muito eficaz e rápida. Porque se você é um brasileiro que toma a conta de um território e aplica a sua própria lei, você abriu mão de ser brasileiro. Você criou um estado paralelo dentro de determinado território que está aplicando a sua própria vontade ali dentro. Ou seja, é um ente estranho ali. E para combater esse tipo de coisa, a gente precisa que a segurança pública no Brasil seja muito eficaz. Então a lei penal para esse tipo de pessoa que domina território, a lei penal para um faccionado, ela tem que ser eficaz e diferente. Ela tem que ser rápida, aquela pessoa tem que ser presa, e se ela resistir nas operações de polícia que o Partido Missão vai promover nesses territórios dominados, que ela seja morta. Infelizmente, meu amigo, eu sou uma pessoa cristã, eu sou católico, mas infelizmente eu não posso negar o prazer que eu tenho de ver um faccionado levantar uma arma contra a polícia e ser abatido, seja ele branco, negro, gay, hétero, seja lá o que for. Réplica, 2 minutos. Quem gosta de milícia, de tráfico, de bandido é o bolsonarismo, que nesse ponto ainda bem que nós temos aí uma certa concordância. Veja só, política de segurança pública. Primeiro que nós defendemos, Miguel. O que nós defendemos, acho que eu nem me assusto, porque as tuas palavras, né, o que vocês pensam para esse tema é tão doloroso para quem está ouvindo que não tem uma solução concreta. Vocês não têm uma solução concreta para apresentar um caminho de segurança pública para o nosso país. Vejam, primeiro que a gente precisa começar... pode ficar agoniado aí. Primeiro que vocês precisam começar, a gente precisa começar a ocupar os territórios com o Estado brasileiro sem ser pela a violência. Rosa, você está falando do quê? Eu estou falando de saúde, de educação, de cultura. Eu não estou falando de mais cadeias. A gente está falando sobre aquilo que tem que ir na raiz do problema. Se tem saúde, se tem escola, se tem universidade, se tem posto de saúde, se tem trabalho, emprego e renda, nós vamos sim conseguir diminuir o crime organizado, acabar com o crime organizado, e a gente vai conseguir construir uma política pública, uma segurança pública que cuide do nosso povo. Hoje, Miguel, nós temos uma coisa chamada Corpo Negro
alvo. Ou seja, todo menino de quebrada, da periferia de Pernambuco, do Pina, de Caruaru, de onde eu moro, circula com medo. Mas não só medo dos bandidos, medo principalmente da polícia armada que promove hoje um genocídio contra a nossa juventude negra. Terceira rodada do tema de segurança pública. Miguel faz a pergunta, 1 minuto. Rosa, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 8 são no Ceará e na Bahia. E, coincidentemente, esses dois estados são governados por governadores do PT. E, coincidentemente também, na Bahia, principalmente, foi no governo do PT que a violência não aumentou, não. Ela explodiu. Hoje, uma pessoa de Salvador, ela está tendo que se mudar no interior. A gente vê que em muitos outros estados as pessoas do interior vão para a capital. Mas a situação está tão complicada na Bahia que as pessoas estão indo da capital para o interior, porque elas não conseguem mais conviver com o crime organizado. Então eu queria saber por quê. Como o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai combater o crime organizado, vai combater a violência, se nos 2 estados governados por governadores do PT, a violência explodiu, especialmente durante as suas gestões. E nesses estados, os governos têm as 8 cidades das 10 mais violentas do Brasil presentes nesses estados. 3 minutos. Mais uma vez eu queria falar sobre como é que a gente consegue encontrar hoje no Brasil a maior resposta para eliminar qualquer facção criminosa. Qualquer facção criminosa. E isso a gente só faz com uma coisa que vocês me parecem, Miguel, não conhecer muito bem. Não conhecer muito bem. Que se chama direitos sociais. Políticas públicas. Orçamento para educação, para saúde. Veja só, nós, durante a pandemia e até hoje, o Movimento Sem Terra constrói aqui na cidade do Recife programas e ações de solidariedade. Solidariedade nos territórios, de combate à fome, cozinhas solidárias, processos que fazem com que a gente olhe para as periferias e digam assim, tem saída, tem saída. E a saída é fazer com que o Estado chegue onde as milícias tomaram conta. O impacto que tem, gente, uma cozinha solidária, por exemplo, lá em Milagres, no Ibura, ou lá no Alto Capitão, em Brasília Teimosa, ali do lado da sua casa, no Pina, é enorme, gente. Pessoas que hoje recebem, um prato de comida, que conseguem não só receber um prato de comida, mas está participando desses programas e, com isso, a gente já conseguiu libertar mulheres de situações de violência, a gente já conseguiu envolver juventudes que hoje falam pra gente, eu não quero isso que vocês apresentam, que a direita apresenta, que é a solução para a organização é o crime organizado. Não, pode ser sim, através da solidariedade, da educação, do trabalho, daquilo que faz com que a gente erga a nossa cabeça e diga, nós pertencemos a uma classe que é a classe trabalhadora desse país, e a gente precisa ter direito e o Estado precisa assegurar isso. Opa. Minuto. Miguel, 2 minutos. A deputada aqui não respondeu por que das 10 cidades mais violentas do Brasil, 8 são estados governados pelo PT. Isso a gente sabe muito bem. O PT tem muita afinidade com o criminoso. Não à toa, o Partido dos Trabalhadores, pra gente, não é um partido. É uma quadrilha. Visto que até o presidente que ela defende hoje já foi preso. A gente vê também que ela provavelmente pode falar de feminicídio numa futura pergunta que ela possa fazer, mas a taxa de violência, não só contra homens, não só contra crianças, mas contra mulheres também cresceu. Adivinha que governo? No governo do PT. Territórios dominados pelo crime organizado cresceram. Adivinha que governo? No governo do PT. Os estados mais violentos do Brasil, que agora estão rivalizando com o Rio de Janeiro, são estados que hoje são governados pelo PT. O PT não se importa com as pessoas que estão sendo escravizadas em territórios dominados pelo crime organizado. No Ceará, a gente está tendo cidades fantasmas, porque as pessoas, os criminosos lá, obrigam as pessoas a abandonarem as suas casas. E se elas não abandonarem, elas vão morrer. O governador do Ceará é o Eumano de Freitas, do PT. Então, assim, é muito interessante,
porque a gente vê que o PT, pelo jeito, não quer resolver o problema de segurança pública do Brasil. E obviamente, como é que a gente elegendo uma deputada federal do PT aqui, a gente vai resolver o problema de segurança pública de Pernambuco? A gente vê que nesses outros estados aqui do Nordeste, os territórios dominados já chegam a números absurdos. E tá vindo pra cá, galera, porque o crime organizado, ele sempre visa se expandir, porque o crime organizado também visa muito o lucro. Então, quanto mais expansão, quanto mais territórios dominados eles têm, mais lucro eles vão ter também. Mas o governo do PT, as lideranças do PT, os governadores do PT não estão preocupados em combater esse tipo de gente. Ela diz em aumentar a economia, ela diz em gerar mais emprego, em educação. As pessoas precisam de uma solução agora, e a solução é retomar o crime organizado com a polícia fazendo operações nas favelas. Gostou? Deixe seu like. Para não perder o que vem por aí, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho.